Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live nessa quarta-feira. Vamos aguardar o resto do pessoal. Muito interessante sobre coração. Vai ser um dos temas mais interessantes, diria eu, para essa nossa conversa de toda quarta-feira. Boa noite, Cláudio. Boa noite, como está, Pedro? Tudo bom, graças a Deus. Você? Maravilha, vamos. Denise, boa noite. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem? Aguardando o Pedro e o Doro começar esse nosso bate-papo muito interessante de hoje, né? A respeito do coração. É um tema muito importante, né? Dúvida. Mas para quem tem diabetes, ele é fundamental, né? Sem dúvida, não? Sem dúvida. E é uma das coisas que mais pesquisas tem, né? A respeito. E mais é evidente o impacto, né? Por mais que tenha evidência em várias coisas, mas no coração as evidências são bem interessantes, né? Então, né, assim, já tem bastante evidência científica há bastante tempo e, independentemente disso, as pessoas sentem, né, observam isso no dia a dia até de uma forma rápida, né? Pois é. Boa noite, Doro. Boa noite. Muito bem. Vamos começar esse nosso papo, eu acho que com o mais básico, né? Qual a relação positiva e negativa entre problemas cardíacos e o coração, enfim, e o exercício, não? Me parece que tem aspectos positivos e negativos relacionados, né? Acho que Denise é a nossa professora preferida. Eu estava olhando aqui, eu achei o nosso vídeo no Face, mas vamos lá. Então, aspectos positivos e negativos da relação entre doença do coração e exercício. Eu abri coração, né? Porque é difícil ter algo positivo na doença e o exercício, né? Talvez o exercício para a doença haja positivo, né? Mas o coração, de modo geral. Eu estou pensando na relação ida e volta, né? Então, começar pelos positivos, né? Então, a gente tem uma série de benefícios fisiológicos que o exercício traz para o coração, para o sistema cardiovascular, independentemente, então, da doença cardiovascular, né? Mas pensando na fisiologia geral, né? O exercício executado regularmente, ele vai trazer modificações na forma do coração, dos vasos trabalharem, e também na sua forma anatômica mesmo, né? Então, o exercício, assim como o coração e os vasos, eles são solicitados para que a gente consiga fazer exercício, né? Eles acabam se adaptando a longo prazo para que eles consigam trabalhar de uma forma melhor, né? Então, o coração, a camada de músculo, né? O coração é uma bomba que está mandando sangue para o corpo todo o tempo todo, né? Então, ele fica mais forte por conta desse estímulo maior que o exercício traz para ele. Estando mais forte, ele fica mais eficiente, ele não precisa fazer tantas vezes o que ele faz, ele pode fazer menos vezes. Para dar um exemplo mais simples, né? Se eu tenho um determinado grau de força e eu estou transportando as compras do mercado, por exemplo, do carro para dentro de casa, eu consigo carregar, por exemplo, 2 sacolas por vez. Eu tenho que ficar indo e voltando
para carregar e terminar de fazer esse transporte. Se eu estou mais forte, eu posso carregar por 2 sacolas em cada mão, então eu carrego 4 sacolas, não preciso fazer tantas viagens de ida e volta. Mais ou menos o que acontece com o coração. Ele ficando mais forte, ele não precisa bater tão rapidamente. Então, diminui um negócio que a gente chama de trabalho cardíaco. Né? Ele fica mais eficiente, e aí ele precisa de menos oxigênio, ele faz uma demanda menor, né? Uma necessidade menor para a sua própria alimentação. Então, ele fica mais eficiente e, digamos assim, a um custo menor, né? E, além disso, os próprios vasos, né? Até por conta dessa passagem do sangue regularmente, eles acabam se adaptando, né? É como se as células entendessem que precisa passar mais sangue, que é mais fácil permitir a passagem de sangue para alimentar a musculatura, então elas acabam ficando, os vasos sanguíneos ficam mais flexíveis, no sentido de eles relaxam mais facilmente, né? É o que a gente chama de vasodilatação. É uma coisa que tem que acontecer durante o exercício, mas quando a gente faz exercício regularmente, eles acabam ficando mais relaxadinhos sempre. Então, isso é bom para todo mundo, né? Mas para quem tem hipertensão, por exemplo, é importante, porque os vasos mais relaxados, a pressão não fica tão alta. É bom, obviamente, para quem tem alguma doença do coração. E por que não para quem tem diabetes, né? Porque a própria hiperglicemia agride a parede interna dos vasos, fazendo com que eles fiquem um pouco mais contraídos. Então, o exercício acaba ajudando nesse sentido. Eu falei só na parte crônica, né? A gente pode deixar para falar dos efeitos agudos mais para frente. Mas eu vou deixar o negativo para outro, para não ficar falando muito, para eu passar a bola para frente. Então estamos falando do coração, mas não podemos nos restringir ao coração. Né? Quer dizer, estamos falando de todo um sistema. Né? Pedro, quando nós estamos pensando em todo esse sistema, nós estamos falando especificamente de quê? Quando falamos de exercício, a que nós temos que atentar? O que nós temos que observar? Além do coração, se é todo um sistema e não só um órgão. Então, você está usando agora o termo mais interessante, né, mais adequado. Mas então vamos à pergunta, né? A Denise falou numa coisa importante, você complementou, né? Você saiu do coração e falou agora sistema. Sim, sistema cardiovascular. Né? É muito importante que a gente faça esse tipo de colóquio, né, de separação ou de junção, que realmente não é o coração simplesmente. Né? O coração é a grande bomba elétrica. Até eu tive que explicar isso aí para minha sogra ontem, na cardiologista dela. Né? O coração é a grande bomba. Né, a cardiologista dela junto comigo, inclusive, e essa bomba, ela distribui sangue e conduz oxigênio e elementos proteicos, hormônios, né, por essa tubulação, esses canos todos, a partir do lado esquerdo do coração, onde estão os ventrículos, e do lado direito, onde a gente recebe do pulmão o sangue que já passou por todo esse sistema de veias, artérias, quer dizer, sai como artérias, voltam como veias, temos lá os microvasos e tudo mais, e aí, quando esse coração recebe, ele redistribui, porque ele recebeu do pulmão, já fez aquela filtragem, aquela limpeza do coração. E o importante nisso tudo aí, é como a Denise disse, né, que esse sistema, ele leva a todo o corpo tudo aquilo que ele necessita o tempo, né? Como eu disse, oxigênio, elementos proteicos, químicos proteicos para o corpo. Ele traz de volta a sujeira para ser filtrada e limpinha lá no pulmão, ou oxigenada no pulmão, limpa lá Olha como é muito grande o sistema, né? Então, tem que lembrar disso. Os benefícios todos que a Denise colocou, eles vão ao encontro mesmo dessas necessidades que todo o sistema tem. Ok. Doro, estamos falando em duas coisas diferentes. Sistema cardiovascular no diabetes tipo 1 e sistema cardiovascular no diabetes tipo 2, se tratando de exercício?
Ou podemos ver como sendo uma coisa só? Inicialmente, a gente tem sim essa diferença, né? Porque, primeiro, diabetes tipo 1 dá naquele indivíduo que é muito mais jovem. Então, quer dizer, uma criança, né, vai ter um risco cardiovascular muito menor do que um adulto. Então, independente da doença, quando a gente olha para risco cardiovascular, para expectativa de vida, certamente o mais idoso tem menor quando comparado com o indivíduo mais novo, mais jovem. Então, de primeiro momento, a gente tem sim essa situação assim, diabetes tipo 1, com relação ao diagnóstico, menor risco cardiovascular. No diabetes tipo 2, maior risco cardiovascular. Só que, atualmente, a gente já tem até trabalhos publicados, né, que quando eu li, eu até dei risada, que eu falei, mas eu tô nesse bolo aí, que é justamente aquele pessoal que tem diabetes tipo 1, né, a longa data. Então, no meu caso, tem mais de 40 anos com diabetes tipo 1, já tem estudos mostrando que sim, né, para aquele indivíduo que ele é mais sedentário, ele tem, claro, sem dúvida alguma, um risco cardiovascular muito maior do que aquele indivíduo que tem diabetes tipo 1 e não é tão sedentário. Acho que algo que, dentro do que foi falado aí, de primeiro momento, né, lembrando que dependendo do tipo de exercício que a gente faz, a gente está dando estímulos diferentes para o nosso coração, né, que é o grande responsável por tudo. Então, quando se fala tanto do exercício aeróbio, que como a Denise bem colocou, né, o indivíduo automaticamente vai aumentar as cavidades internas ali do coração, que vão encher de sangue para que o coração bombeie para o sistema. Então, quanto mais aerobicamente o indivíduo é condicionado, maior essa capacidade da entrada do sangue e no momento que você contrai um fluxo maior também. E quando se faz o exercício resistido ou um exercício que tem uma característica anaeróbia, porque muita gente fala de exercício com característica anaeróbia, todo mundo lembra de primeiro momento de musculação, é a primeira coisa que é lembrada. Mas, por exemplo, um atleta, mesmo que seja de alto rendimento, um indivíduo do atletismo, por exemplo, né, que ele vai correr ali 100 metros rasos, 200 rasos, 400 rasos, esses indivíduos, eles têm uma característica, né, normalmente do coração, de fortalecimento das paredes da estrutura. Né? Então tem uma hipertrofia na estrutura, por conta da característica do exercício. Qual a vantagem disso? Né? Porque se o coração ele tem uma quantidade maior, uma capacidade de ter mais sangue e liberar esse sangue em maior quantidade para o sistema, foi o que o Pedro colocou, né, de levar todos os nutrientes, realmente isso é importante para o nosso corpo, mas ao mesmo tempo, essa hipertrofia na parede também vai aumentar o quê? Uma maior sinalização vinda do sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso simpático, para aumentar a frequência cardíaca enquanto a gente está fazendo o exercício. Então, o primeiro ponto que eu queria, né, lembrar é dessas características fisiológicas e de modificação que vai acontecer, né, na estrutura, de acordo com o tipo de treinamento que se faz. E a gente tem que lembrar que o coração bombeando, ele leva sangue para todo o sistema, né? Não só lá para os músculos que estão ativos. E a gente tem que lembrar que isso impacta diretamente no exercício. Que, por exemplo, para quem tem diabetes tipo 1, o modo que é ofertado insulina para o sistema é uma situação totalmente diferente do que acontece na fisiologia humana. Que o pâncreas está ali atrás do estômago, ali, né? Então, quando ele produz normalmente insulina, ela passa pelo fígado para depois ir para o sangue. Agora, quando a gente aplica insulina, principalmente no diabetes tipo 1 ou no diabetes tipo 2, você aplica no subcutâneo. Então, ele vai entrar no sistema, ele cai na circulação sanguínea, numa região totalmente diferente do que fisiologicamente acontece, e isso impacta diretamente aí no exercício físico. Então, são assim, observações que a gente tem que lembrar, né, quando a gente vai trabalhar com quem tem diabetes, que pensando nesse equilíbrio, claro que o fígado automaticamente produz lá insulina, glicose, joga essa glicose no sangue, aonde tem que ser jogado, né? Ali nas vísceras e tal, vai ser distribuído para todo o corpo aquilo ali. Agora, a questão do fornecimento de insulina, principalmente no diabetes tipo 1 ou no diabetes tipo 2 insulinizado, o modo que vai chegar é uma situação totalmente diferente do que fisiologicamente acontece. E isso também modifica aí o sistema como um todo, inclusive contribui a médio e longo prazo para aumentar o risco cardiovascular, né? Porque você tende a ficar um período maior em hiperglicemia até que aquela insulina chegue e compense aí o sistema, que foi o que a Denise falou lá no começo de ter agressão aí nos vasos. Ok.
Ok. Denise, o cardiopata, de modo geral, não vamos especificar uma cardiopatia, começa a fazer exercício. O que ele pode esperar que o exercício físico vai fazer por ele? Quer dizer, eu estou dizendo em coisa prática que ele possa ver. Né? Se estamos falando em alterar a pressão cardíaca, se ele medir, vai abaixar a pressão. Se estamos falando em melhora do fluxo sanguíneo, enfim, o que ele pode, na prática, esperar que o exercício faça por ele, pelo coração, pelo sistema cardiovascular dele? Tá. Talvez ele não veja, né, objetivamente o benefício com relação à pressão arterial, vaso sanguíneo, só se ele medir ou se alguém medir a pressão, mas o que ele vai perceber no seu dia a dia? Que ele consegue fazer as mesmas atividades que ele fazia antes com mais facilidade. Né? Então, ele vai perceber que ele consegue andar aquela mesma distância, aquela mesma velocidade, sem se sentir tão cansado, sem ficar tão ofegante. Ele vai ver, como eu falei, que ele, ao invés de carregar uma sacola de compras, ele pode carregar 2, né? Então, ele começa a perceber essas adaptações no seu dia a dia e, na verdade, isso tem a ver com o que está acontecendo lá dentro. Tem a ver com o coração mais eficiente, que está bombeando melhor o sangue, como o Doro falou, e por ele bombear melhor o sangue, chega mais oxigênio na musculatura, então ele consegue fazer aquela caminhada sem se sentir tão ofegante, porque ele não precisa captar tanto, né? Está chegando de uma forma melhor. E também os músculos estão ficando mais coordenados, né? Logo de cara a gente ganha força, não porque a célula muscular em si está se modificando, né? Mas porque ela está aprendendo, digamos assim, a trabalhar melhor. A comunicação entre o comando, né, para a coordenação do movimento e a execução, ela fica mais eficiente, então a gente, ganhando essa coordenação, a gente consegue exercer mais força. E aí, um pouquinho mais para frente, 3 meses, 4 meses, aí a célula começa realmente a se modificar. Então, o que ele vai começar a perceber é que alguns sintomas que ele poderia sentir antes de fazer o exercício vão começar, pelo menos, a diminuir. E tem, você falou os cardiopatas em geral, mas tem uma classe específica, que é o pessoal que tem isquemia, né, que tem insuficiência coronariana com a isquemia, que é justamente aquela falta de oxigenação. Então, dependendo do grau de esforço que ele faz, começa a sentir um aperto, uma dor no peito, que é justamente essa falta de oxigênio no coração. Ele vai começar a perceber que ele vai sentir isso num esforço maior. Né? Claro que isso não é tipo uma semana, não é de dia para noite, mas são coisas que a própria pessoa começa a perceber, independente das medidas, dos exames que a gente pode fazer e que vão trazer isso em números, né, de uma forma mais detalhada. Ok. Perfeito. Que maravilha. Eu estava pensando aqui, eu acho que é mais um bate-papo, mas eu vou jogar algo para todos. Creio que todos já ouviram falar daquela pesquisa das cidades em que existem mais sexagenários, os famosos Blue Zone, a zona azul, quer dizer, as cidades são em torno de 6 no mundo em que existem mais pessoas acima dos 100 anos. E o que há em comum, uma das coisas que existem em comum entre todos é a prática do exercício físico. Quer dizer, fazer exercício físico faz a pessoa viver mais porque turbina, melhora, mantém esse sistema cardiovascular mais eficiente? Essa pergunta é para quem? Para todos. Como não é um tema específico, é aberto. Bom, a Denise colocou bem essa coisa do sentir as mudanças aos poucos, né? Então, eu penso que é interessante que nós coloquemos o seguinte. Lembrando que quando nós melhoramos a nossa condição cardiovascular, todo o sistema, nós também melhoramos, oxigenamos melhor
boa parte do nosso corpo, ou todo ele até, a melhora na captação de hormônios, de produção de hormônios também acontece. Então, por exemplo, né, vamos começar pelo mais famoso de todos os hormônios, a adrenalina. Você começa a sentir mais ânimo, mais vontade. Aliás, uma coisa até que é muito interessante, porque também compõe a tua área, né, Cláudio? A parte psicológica. Melhora teu humor. Isso só falando de adrenalina. Você é uma pessoa muito tensa, então você consegue melhorar a produção ou até equilibrar mais a produção de cortisol, de catecolaminas, enfim. A gente consegue perceber que há uma mudança também nesse setor. E quem é que tem essa coisa mais desequilibrada? O pessoal da terceira idade, devido ao desgaste já do tempo, né, brincando, né, de uso das glândulas, do sistema em si. Então, sim, essa mudança que você sugere, ela acaba vindo exatamente porque todo esse sistema acaba tendo uma mudança, para melhora, inclusive na produção e até mesmo no equilíbrio, aquilo que o Doro sempre fala, tem que ter um equilíbrio em todo o sistema, senão a gente não consegue ter o resultado que se busca no exercício. Doro. E existe também, Claudio, oi, deixa eu só complementar dentro do que você perguntou, porque é uma coisa que é muito clara e já é muito antigo isso, né? Existe uma relação direta com o consumo máximo de oxigênio e a expectativa de vida da pessoa, inclusive a longevidade mesmo. Então, é algo que, assim, quanto mais o indivíduo condicionado aerobiamente ele maior a expectativa de vida que ele tem. Tem uma relação direta, né, com a incidência de morte, né? Por isso que é tão falado para as pessoas, inclusive quando surgiu lá em 96 a primeira recomendação de que as pessoas deveriam pelo menos andar ou fazer exercício aeróbio lá por pelo menos 30 minutos, a primeira preocupação foi essa. As pessoas estão ganhando peso, o mundo está ganhando peso, aumenta os fatores inflamatórios, né, as citocinas que são inflamatórias, desequilibra o sistema. A pessoa aumenta a resistência à ação da insulina, então, quer dizer, o maior risco de ficar hipertenso e também de se tornar diabético tipo 2. E, ao mesmo tempo, um baixo consumo de oxigênio. Quem é sedentário, que hoje tem se falado muito disso, né? A grande maioria trabalhando em home office, esse tipo de coisa, quer dizer, fica muito tempo sentado, quer dizer, horas sentados, então, mesmo ele fazendo lá, às vezes, 30 minutos, 60 minutos de exercício por dia, comparado com as 24 horas, né, o total do dia, o tempo que ele fica em comportamento sedentário, quer dizer, sentado, muitas vezes trabalhando, acaba não impactando do jeito que vinha até então. Porque antes a gente tinha, né, era comum ter que se deslocar até o trabalho, né, então algum movimento, o comportamento era diferente do que é hoje, né, acorda, já liga o computador, fica sentado, acorda, senta na cama, depois senta no sofá, na escrivaninha para trabalhar e vai assim o dia inteiro. Então, isso aí, então, essa relação é uma relação já muito antiga, né, do consumo máximo de oxigênio, então, acho que é algo que a gente tem que lembrar aí, que existe sim uma relação direta. Quem tem um consumo máximo de oxigênio, um volume maior, né, por mililitros ali, né, por quilograma minuto, ele tem uma expectativa de vida e uma saúde também melhor por conta de todos os fatores aí que foram falados, né? Então, é algo que a gente tem que lembrar. Certo. Vou deixar em aberto também essa questão. Nós estamos falando em um problema de saúde sério, né? Nós estamos falando o que o exercício pode fazer para o sistema cardiovascular. Mas nós estamos falando de problemas cardiovasculares também, que o diabetes causou. Ok? Nós temos que nos atentar a quê? Quando pegamos um indivíduo, uma pessoa com diabetes, com um problema cardíaco. Já aqui nós temos diagnosticado, né? Com o quê? Temos que nos preocupar com o quê? Em mantê-lo vivo, óbvio. Claro, não nem precisa falar. Com o que mais? Né? Cuidado com o que vai fazer, né? É verdade. Eu acho que uma coisa é certa, né? De maneira geral, por exemplo, insuficiência cardíaca, quem tem diabetes tipo 2, principalmente, né?
a pessoa que tem mais idade, que tem um baixo controle do diabetes, ele tem automaticamente um risco muito maior de desenvolver a insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca ainda é uma coisa que ela é bastante, assim, ela é muito prejudicial para o indivíduo, porque é algo que vai ficar crônico, né? Você não consegue mais realmente recuperar a pessoa, você até traz para um nível melhor. E uma coisa que a gente observa também, né, mesmo no dia a dia, aí já aconteceu isso, de você observar situações, por exemplo, a pessoa tem insuficiência cardíaca, se ele ficar internado, quando ele volta, agrava mais ainda o quadro dele. Então, são situações que realmente são muito preocupantes nesse sentido. Então, a partir do momento, qualquer alteração que a gente tem, né, associado ao diabetes, e mesmo a parte, principalmente cardiovascular, e que influencia diretamente o coração, uma coisa que é muito clara, né, que isso a gente tem que ter como profissional de educação física, quer dizer, o exercício ele tem que ser prescrito de maneira individualizada, não tem outra maneira, principalmente quando a gente fala de grupos especiais. Então, quer dizer, você precisa realmente avaliar qual é o grau que essa pessoa tem de comprometimento, né, e de que maneira você vai fazer o exercício. Tem que ser o suficiente para causar, seguindo os princípios do treinamento esportivo, né, causar uma adaptação, utilizar a sobrecarga, que ela seja superior ao que a pessoa está naquele momento de condição física, por mais limitado que seja, para promover ao longo do período aí uma melhora, uma adaptação, e a partir do momento que adaptou, atingir a adaptação, de novo, sobrecarga, e assim, né, como a gente faz com os indivíduos que são saudáveis também. Claro que sempre respeitando o limite máximo que a gente tem com aquele indivíduo, e também a progressão, geralmente, ela é um pouco mais longa do que normalmente a gente tem com o indivíduo que é saudável quando a gente pensa no processo de adaptação. A gente tem que estar levando em consideração que não é, o indivíduo já, além de ter um problema crônico, ele está com uma situação agravada, né, por isso falando aí do diabetes, principalmente diabetes tipo 2, e isso tem que ser extremamente respeitado, e assim que a gente vai. E o que a gente vê na nossa prática, né, diária hoje você chega para dar aula para a pessoa, ele tá bem, está tranquilo, as respostas são muito boas, daqui 2 dias você volta de novo para dar aula, está uma situação totalmente diferente, e isso tem que ser respeitado, não tem outra maneira. Eu não vejo. Eu gosto da ideia dessa palavra, desse termo, estratificação de risco. Quer dizer, primeiro lugar, não vamos colocar a pessoa em risco para ela ter uma complicação e vir a óbito. Ponto. Para evitar esse risco de morte ou risco de complicação, ou para evitar piorar o quadro dela e sim melhorar, o que nós temos em mão, além daquela famosa cartinha do médico liberando para fazer o exercício? O que nós precisamos saber, ou que tipo de avaliação nós podemos fazer ou pedir para termos essa segurança? Me permite? Cláudio. Sei que você gosta, vai lá. Então, eu estava, enquanto o Doro fazia essa dissertação, eu estava pensando aqui no sistema em si, né? A gente está falando da doença cardiovascular e a doença cardiovascular em diabetes. Então, coisas que são importantes que você colocou aí, né? Doro, principalmente, com essa fala. Nós temos alguns protocolos que têm que ser atendidos. Nós, entre aspas, né, a saúde do doente vascular, ele tem os protocolos. Então, por exemplo, normalmente ele tem uma placa, 2 placas, 3 placas que são agressivas a ele em algum local, seja no coração, seja numa artéria periférica. A gente já falou aqui de pessoas com diabetes tipo 2 que fizeram angioplastia na poplítea, por exemplo, que tinha uma placa enorme lá. Outros que fizeram uma cirurgia aberta de coração para fazer um enxerto de arterial, ou seja, aquela famosa ponte, né? Então, eu comecei enquanto você falava, eu estava lembrando, né? E aí o Cláudio foi ao encontro da pergunta falando sobre a avaliação de risco mesmo, né? Então, é o seguinte, a gente tem que lembrar que uma pessoa não pode ter um LDL, um colesterol LDL, aquele famoso colesterol ruim, muito alto. E muito alto significa o quê?
Denise, me ajuda se eu errar, porque eu sei que você tem esses números mais recentes na mente. Mas o LDL, por exemplo, é pessoas que não têm nenhum risco cardiovascular iminente, assim, até 130. Pessoas que têm uma doença cardiovascular já diagnosticada, o LDL dele tem que ser no máximo 100, 110. Eu não me lembro exatamente o 100 ou 110. E quem tem a doença ainda e tem diabetes, o médico hoje está preconizando, a medicina hoje está preconizando 50. Nós conseguimos fazer uma avaliação disso? Nós não. Mas é importante que nós tenhamos isso na hora de avaliar. Né? Por quê? Porque ele vai buscar uma melhora nisso. E se LDL é gordura, o exercício físico vai trazer benefício para ele. A redução, além de medicação, é lógico, uma alimentação mais saudável, mas o exercício também vai trazer uma mudança. E a gente vai participar disso, a gente tem que saber falar isso para o aluno, para o paciente, para o aluno, para o cliente. Né? Uma outra coisa, a constância do exercício e até o volume que se aplica a ele melhoram o HDL, que é o nosso colesterol ruim. É bom, aliás, desculpa, que é o que algumas pessoas brincam de chamar de não é sabonete, detergente, que é o que ajuda a impedir que a gente tenha um aumento no LDL. Né? E por que o LDL é tão importante? Porque ele é o causador, não, ele é o cara que fica grudadinho ali na injúria causada, no machucadinho causado pelo excesso de glicose, pelos cristais, pela corrosão interna da artéria, né? Então, e aí o LDL consegue se colar ali, grudar ali. E aí é que entra o HDL. E onde é que nós entramos? Como eu falei, o HDL, ele muda, ele melhora, ele aumenta. Em pequenos percentuais, muito pequenos, a gente concorda, mas depende do volume que você aplica de exercício e a constância também. Não dá para afirmar que o exercício físico vai lá e melhora HDL. Tem que ter conhecimento de causa para fazer com que isso mude. Outra coisa também, né? Nós sabemos, como a Denise falou, que ele pode sentir alguma coisa estranha de vez em quando está fazendo exercício. Pode ser um sinal muito importante. Por isso que a gente pede para preencher o parquinho, porque esse incômodo, esse desconforto e às vezes até uma dor, né, no peito pode ser um sinal de angina. A placa já aumentou e você não sabe, você não está vendo o coração do teu aluno. E aquele desconforto pode ser uma obstrução que está aumentando a cada dia. E nisso daí entra a nossa avaliação, como você falou, Cláudio. E eu só usei 2 termos, né, 2 possibilidades para não estender muito, mas eu vou falar de uma que é muito importante. De algum tempo, vamos dizer assim, muito importante o teste. E lembrando que é o seguinte, né, uma coisa que a gente precisa lembrar de pedir para quem faz a pedido do teste, né, normalmente é o médico, que ele seja feito usando o beta-bloqueador. Porque senão ele vem com uma informação falsa para a gente. Porque é o seguinte, ele manda parar de tomar o beta durante 2, 3, 5 dias e a pessoa vai para o teste. Aí chega lá no teste, o que acontece? Ele não está bloqueado. Então o coração dele dispara na esteira. O problema é que você não vai trabalhar com ele em exercício depois sem o bloqueio. E aí? O coração dele não chega lá naquilo que você calculou como trabalho aeróbio, de eficácia, e você ainda está colocando essa pessoa em risco, porque enquanto você força o coração dele a acelerar, o remédio segura o coração depois para não acelerar. E você acaba levando essa pessoa a um problema muito grave, né? Podendo levar a óbito, né? Uma parada cardíaca, qualquer coisa assim, porque você está fazendo a coisa errada. E Denise, lembrei de uma coisa que você estava falando. Né? A gente tem que lembrar que às vezes ela nem tem dor no infarto, porque como não sabe o tempo de diabetes, já pode ter uma neuropatia. Sim, sim. Né? E acaba não tendo, é autonômica e acaba não sentindo a dor do infarto mesmo. O que não é muito comum no diabetes. A gente tem que lembrar de tudo isso. Tá bom? Era o que eu estava falando. Tem mais uma coisa. Desculpa, também acabei de interrompendo. que é importante a gente pensar também, e por que seria legal ter o teste, porque às vezes a pessoa fala, não, eu não sinto nada, estou bem, não sei o quê, mas a pessoa não percebe que ela foi se autolimitando, né? Então, eu subo uma escada, fico cansada, eu não subo escada, eu vou de elevador. E aí eu apaguei da minha mente que eu sinto dor quando eu subo escada, então eu não sinto dor.
né? As pessoas esquecem isso. Então, o teste é importante justamente para colocar a pessoa numa situação de esforço, mas de uma forma monitorada, segura, para poder ver até onde você pode ir. Muito bem. Bom, estamos nos 5 minutos finais. Então, vou pedir para cada um fazer o fechamento, mas dando um tempo um pouco maior do que é nosso de costume, para as palavras finais, vamos dizer, para as palavras relevantes a esse nosso público a respeito do exercício, doença cardiovascular e diabetes. Quem começa? Começa. Já estava falando, eu continuo, né? Eu acho que assim, quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente não precisa ter medo. Óbvio que a gente tem que ter cuidado, né? Mas às vezes alguns profissionais têm medo, às vezes a própria pessoa que vai procurar o exercício tem medo, né? E fala, não, vamos ficar só numa, né, uma coisinha mais leve, né? Não é por aí, né? Como o pessoal foi falando, para você ter esses benefícios que são mais do que documentados, né, na literatura, você precisa ter um mínimo de estímulo. Só que sempre que a gente aumenta o estímulo, a gente aumenta o risco. E a gente está falando de pessoas com risco alto, né? Porque a gente tem o cardiopata, independentemente do diabetes, o risco de algum evento no exercício é classificado como risco alto, né? Então, são pessoas que a gente tem que monitorar, tem que avaliar bem, né? Para poder conseguir dar o estímulo suficiente para a pessoa ter o benefício, sem colocar essa pessoa em risco. Então, sim, dá para avançar desde que você tenha conhecimento, você tenha condições de suporte, né? Como o Doro falou, dá para fazer exercício próximo do segundo limiar com quem tem insuficiência cardíaca? Dá. Em alguns lugares, com monitoramento, conhecendo aquela pessoa, não dá simplesmente para, no meio da avenida, sair fazendo isso, né? Então, quando você conhece, ou seja, você avalia, você monitora, você tem mais informação, mais segurança para poder equilibrar bem essa equação aí de risco-benefício. É isso que eu queria deixar de informação final. E obrigada aí pela atenção de todos. Pedro? Bom, primeira coisa, então, como sempre, agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer à Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, que tem feito uma divulgação boa do nosso trabalho, que nos convida todo ano para fazer o congresso, o curso pré-congresso acontecer, né? E dizer assim, endossar as palavras da Denise. Eu acho que sabedoria, né? Seja qual for o profissional que vai se empenhar em trabalhar com pessoas com diabetes, que ainda tem a doença cardiovascular, seja ela qual for, periférica ou central, tem que ter conhecimento do que está fazendo, de como está projetando o exercício, de como está fazendo a aplicação dele. E tem uma coisa que eu sempre digo que é assim, a propedêutica, ter o olho clínico. Percebeu qualquer coisa diferente naquele dia, naquela pessoa fazendo exercício, você tem que saber interpretar aquela diferença. Tá bem? Boa noite a todos aí. Obrigado. Cláudio, de volta para você. Doro? Não, só agradecer, né? Eu acho que esse bate-papo ele deixou muito claro, que eu sempre brinco, né, nas lives que eu faço, eu sempre termino falando que exercício é tudo de bom para quem tem diabetes, mas na verdade o exercício é tudo de bom para todo mundo, né? Tanto que você mesmo deu o seu relato aí com relação, quer dizer, todo aquele histórico que você teve de prática, né, de exercício físico de maneira contínua, porque isso eu acho que é uma coisa bastante importante a gente entender, né, e falar de novo, já foi bastante falado, mas eu acho que é sempre bom relembrar que aquela ideia de você, eu só posso fazer exercício no final de semana, melhor fazer no fim de semana do que não fazer, só que no fim de semana você não vai fazer no máximo que você consegue, porque isso vai trazer muito mais risco do que propriamente benefício. Então, no final de semana eu só posso fazer exercício? Pode, vai caminhar, vai pedalar um pouco, sempre numa intensidade que seja confortável para você. Agora, o importante para ter os benefícios é a frequência. E isso é uma coisa que é muito importante. Quer dizer, na semana, são 7 dias. Quanto mais dias você conseguir fazer, melhor vai ser para a sua saúde. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? Então, não é aquela ideia de, no domingo eu me mato fazendo exercício, e depois, só no outro domingo. Isso, para a parte cardiovascular, realmente ela é
pouquíssimo benéfica, muito pelo contrário, ela passa a ser maléfica, principalmente por não ter sintoma nenhum e, de repente, naquele final de semana, você está lá indo jogar futebol, corre o máximo que você consegue, máximo de esforço, de repente, dá ruim. E muitas vezes, como a Denise bem colocou, para quem é mais velho, a chance de sobrevivência é maior, e para quem é mais jovem, o risco é bem maior de finalizar ali mesmo. Então, eu acho que esse é o que a gente tem que lembrar. Eu acho que é bacana falar isso. Né? Então, muito obrigado, né? Boa noite, e a gente se vê na próxima quarta aí. Muito bem. Bom, ao nosso ouvinte, aí, o nosso espectador profissional da educação física, ficou claro de que o profissional da educação física que lida com diabetes tem que saber muito mais do que exercício e de diabetes. Né? As complicações estão aí. E, para quem nos ouve e é portador de diabetes, eu acho que deixamos uma mensagem bem clara que o exercício é fundamental, não? Então, muito obrigado a vocês pela participação e muito obrigado a quem nos ouve. Fazemos isso a vocês. Até quarta.